gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí pra gente comentar os últimos acontecimentos de A Fazenda 2022, só que Fazenda 14, né, gente? Gente, tá muito bom, tá? Eu estou acompanhando o Play Plus o dia inteiro, tô tentando entender, entrar no ritmo deles, né? Porque vocês sabem, né, gente? Eles entraram no domingo, teve pré-estreia na segunda-feira, ontem foi a estreia oficial, teve dinâmica, mostrou, contextualizou várias coisas. E hoje a gente tem o Play Plus liberado. Então, assim, tem muita coisa que tá muito nebulosa, é muita coisa pra acompanhar, pra entender, pra encaixar o negócio que aconteceu no programa, pra trazer o que eles estão conversando hoje, a treta que aconteceu de madrugada depois do programa, pra trazer pro contexto de hoje. Gente, tá uma confusão, mas assim, estou adorando, está maravilhoso, o elenco está disposto a entregar muito entretenimento pra gente, apesar que tô vendo que umas pessoas estão passando do ponto, tá enchendo um pouquinho o saco demais, outras pessoas estão escondidas, outras pessoas você vê que tá surfando na onda ali. Assim, você já consegue meio que encontrar os personagens nos lugares. Outras pessoas escondidas, né? Eu já posso citar quem? Kerline tá escondida, a Tati Zak tá escondida porque são best friend, como a gente viu. A Ruivinha de Marte totalmente escondida. A Ellen tá muito Maria vai com as outras, né? Você vê ela pipocando em vários outros lugares, assim. Tem uma opinião, depois já tem outra. Já não gostou de a Ellen, que é a Moranguinho, não gostou já da Débora, já falou isso mesmo. Já rolou um desconforto de Débora junto com a Bárbara Borges, junto com a Bárbara, que falou um negócio pra Deolane, que a Deolane já falou que isso é mentira, que eu não sei o que, já se afastaram também. Assim, tá uma confusão, mas você já consegue ver aonde estão os personagens, né? Bom, na história também temos aí o Chayanne, que eu vou chamar de Chayenne, gente. Chayenne é muito mais fácil do que chamar de Chay. E Chayanne. Chayenne é o nome que a gente precisa dar pra ele, que é muito fácil de falar, né? O boy lixo, porque ele mesmo falando com a Débora agora, que eu já vou explicar pra vocês essa história, ele falou assim, cadê o Lani julgou ele de boy lixo? Porque ele veio do outro reality show, porque as pessoas já estão julgando ele, porque na verdade, ninguém conhece ele, né? Ele mesmo falou assim, é porque eu entrei aqui como menos famoso, as pessoas não me conhecem, mas ao mesmo tempo ele fala que todo mundo tá julgando ele pelo outro reality show. Ou as pessoas te conhecem, ou as pessoas estão te julgando porque te conhecem de outro reality show. Precisa arrumar suas anteninhas. Já tô achando que ele se faz demais. Fala coisas fora de contexto, cria coisas que existem, talvez não, mas aí ele contorna, joga de um jeito, fala de outro. Então, assim, tá muito nebuloso, tá querendo chamar a atenção demais, não gostei, mas tá causando entretenimento. Então a gente fica aí um pouco perdido, tá? A Débora tá ali daquele jeito que, pra quem acompanhou o Power Couple do ano passado, a gente já sabe como a Débora é. Muitas pessoas estão na dúvida, que inclusive entra a Bárbara, onde gerou-se aquela discussão ali, né? Que perguntou assim pro Alex, você que conhece a Débora, ela já é assim, meio... ou ela tá se fazendo? Não, porque aconteceu essa situação. É que, na verdade, gente, a Débora, ela é assim. Ela fica... ela trava. As pessoas vão passar por cima dela, mas o que ela tem é o público, gente. Porque, assim, a Débora, ela é muito boa pra muitas coisas, mas ela é muito atacada pelo jeito dela ser. E aí vira uma confusão, e aí o público começa a comprar esse jeito dela. Olha... A Débora vai ser uma pessoa que causa muito. Inclusive no Twitter, eu tava acompanhando aquelas previsões de Twitter, daqueles, né, aquelas contas de Twitter que faz previsões, né? Falou que a Débora vai ser a PO que vai mais ter chapéu de fazendeiro da temporada, porém, não falou sobre chegar na final nem de ser campeã, mas acho que ela vai ser eliminada até, assim, até um certo momento. Mas é porque a Débora é muito boa de prova, ou seja, ela vai ser muito atacada, vai várias vezes para a roça, só que daí ela volta como fazendeira. Então ela vai ficar nesse ciclo aí vicioso até que ela caia e vaze, né? Bom, pelo menos é o que diz a previsão, né, gente? Vamos acreditar? Às vezes a gente acredita, né? Porque são umas previsões boas lá, tá? Bom, então é isso, gente. Eu vou contextualizar pra vocês sobre tudo isso que aconteceu. Vamos falar aí desse grupo, se o Thomas chamou, aonde entra a Deolane, a briga de Deolane com o Chay, onde entra a Bárbara, onde entra a Débora, a Ellen, a Tati Zak, Kerline perdida, essa confusão toda de Bruno Tálamo, né? Que falou coisas, se arrependeu, arregou a Deolane, cobrou dele, falou que ele foi totalmente... assim, caiu no conceito dela, não porque ele estava certo ou que ele estava errado, mas ele só mudou porque a galera do Paiol falou sobre as atitudes dele, então ele já ficou com medo de ser julgado pelo público. Então tudo isso eu vou contextualizar pra vocês, tá? Bom, esse é o primeiro vídeo falando sobre a Fazenda, né? Não sei se sai hoje outra ainda, porque eu estou entrando no ritmo, mas pra vocês não perderem mais nada, se dá tempo a gente faz, até porque a gente não sabe como vai ser hoje, até porque vai ter prova, né, e tal. Então assim, se inscreva no canal, deixa um like, comenta aqui quais são as suas primeiras impressões que vocês tiveram dos participantes, pra quem acompanhou o Play Plus aí durante o dia.
Ou pra quem não acompanhou também, só pegou alguns trechos na internet aí. Sei lá, comenta aí também qualquer coisa que, enfim, é o que vocês acharam, tá? Ah, e outra coisa, tá, gente? Vocês sabem que tudo que eu falo aqui no canal, eu posto no Twitter, às vezes eu perco o time de postar no Twitter, mas eu gravo tudo a tela e vou postando os trechinhos lá no TikTok, pra quem tem TikTok, tá aqui embaixo pra vocês ir lá. Segue o TikTok aqui do canal, que lá eu só posto os trechinhos dos vídeos polêmicos. Não tudo, né, gente? Porque se eu ficar postando o dia inteiro, aí eu não consigo gravar o vídeo, né? Mas, assim, só pra contextualizar, às vezes as pessoas falam, aquele momento que o Renan falou sobre a Débora e a Deolane, eu queria ver. Então, assim, se eu tiver, eu vou postar lá no TikTok pra vocês entenderem, né? Até porque eu não sei como que vai ser a edição, tá? Bom, mas pra vocês entenderem o que aconteceu durante o dia, gente, eu vou separar pra vocês, olha só. Bom, vamos entender então o porquê que a Deolane, junto com Chayane, brigaram ontem. Teve gritaria, bate-boca, dedo na cara, só não teve guspe e agressão, porque a guspe pode, a agressão não pode, né, gente? Mas teve de tudo um pouco, né, gente? Bom, muitas das pessoas estavam tentando entender esse contexto, da onde começou, inclusive as meninas lá dentro estão tomando partido, não estão, depende do ponto de vista, né? Na verdade, os meninos estão escutando mais do lado do Chayane, como eu disse pra vocês, né? Do que da Deolane. Tá se criando ali uma divisão, uma rachadura, as mulheres preferem ficar mais do lado dos homens, do que do lado das próprias mulheres, coisa que a gente já vê na vida real, já vê muito na internet. Então, assim, já tem agora esse discurso, né, de mulher comprar briga de homem, que a Deolane já jogou por aí. Vou explicar melhor essa história pra vocês, né? Vou explicar melhor essa história do Chayane, né, querendo trazer uma briga, falando agora que não é ele que busca briga, que é a Deolane. Um pouco nebuloso, né? Deolane já afastadinha de Débora, Pétala ali. Olha, a gente está uma confusão que... Vamos voltar para os fatos, né, gente? Bom, pra gente começar, a gente precisa lembrar que teve a dinâmica da baia, teve a dinâmica da primeira fase do fazendeiro, que foi a do bastão. Na segunda-feira teve a pré-estreia, e aí teve... na pré-estreia teve a pizza, né, gente? E aí também teve a dinâmica ontem do paiol e tal. Bom, a gente viu que na dinâmica da baia, o Chayane é ótimo, né? O Chayane falou assim que queria, não proteger as mulheres, eu não sei bem o que ele usou, mas ele queria puxar os homens para a baia, né, gente? Aquele discurso lá, quando é conveniente, né, que é bonitinho, querer fazer a linha com as mulheres, né? E aí na primeira dinâmica lá ele quis fazer isso, que foi a dinâmica da baia, certo? E aí, quando foi na dinâmica do bastão, que foi no qual a gente assistiu ontem, a primeira coisa que ele fez foi chamar a Pétala para duelar, acabou machucando a mão dela, e aí a estratégia que ele estava fazendo foi aonde que a Pétala falou lá na pré-estreia, né? Que ela falou assim, bom, a estratégia que ele tá tentando fazer não tá dando muito certo não, que foi justamente essa, vamos proteger as mulheres no dia da baia. Quando foi na dinâmica lá de pegar o bastão, a primeira coisa que ele fez foi chamar ela e acabou machucando, né, gente? E aí também teve várias cutucadas vindo dele para a Deolane, que eu não sei de certo o que aconteceu. Uma das cutucadas foi aonde que quando teve uma dinâmica do banco original, foi ontem mesmo, né? Estou perdido. E aí ele fala sobre o carro, queria dar o carro para alguém que precisa, tal, se colocando no lugar de vítima, porque a Deolane tem o quê? Uma Porsche que tá apreendida, né? Que isso não é segredo pra ninguém. A Discovery, né? Então, assim, toda essa repercussão que a gente sabe o nome de Deolane, né? E também numa pré-estreia ele acabou cutucando a Deolane, né? Falando que ela queria manipular o jogo. E aí eu falei, que momento que a Deolane queria manipular o jogo? Eu acho que só pelo fato de que o quê? Na hora da dinâmica, onde estava ali separando as duplas, falando sobre o que tinha que fazer na dinâmica do bastão, ela meio que monopolizou ali, explicando pra galera como funcionava. E ele se sentiu ofendido porque o quê? Uma mulher estava lendo e falando como tinha que ser o jogo. E aí ele quis dizer que ela estava manipulando o jogo. Achei interessante. Só o fato dela estar, né, ali apresentando a dinâmica ali, como a gente viu ontem, né? É isso, o homem se sentindo ameaçado pela mulher. Esse é o tweet, tá, gente? Bom, e aí a gente viu que desde aí as coisas só foram crescendo, né? E aí tem uma coisa muito interessante que no dia da pré-estreia, como a gente não entendia esse contexto, por que elas estavam assim com ele, né? O próprio Vini na dinâmica falou que ele pregou um discurso sobre a baia, e quando foi na hora do duelo, a primeira coisa que ele fez foi chamar a Pétala, que não tava condizendo. Naquele momento, a própria Deolane já estava falando sentadinha lá pra eles. Então, assim, já viu que estava sendo conveniente. Até porque já tinha acontecido o negócio do banco original, certo? O Vini falou aquilo pra ele também, né? Na hora que ele colocou ali pra todo mundo ver, na hora que a Adriane Galista perguntou. E, de novo, mais uma vez, o Vini falou isso no ao vivo na segunda-feira. Então, assim, são vários pontinhos que a gente vai conectando e vai entendendo por que a galera não tá gostando das atitudes do Chay, tá? Mas, do outro lado, a gente tem as meninas, que seria a Tati Zaki, a Ruivinha de Marte, a própria Kirline, que até então era, entre aspas, colega, tinha uma afinidade ali com a Deolane, que a gente sabia, né?
Rolou até então que a Deolane falou que nunca existiu grupo aqui fora e que sim, o Thomas mandou mensagem, a Pétala mandou mensagem, ela mandou um emoji pra Pétala, a própria Kerline mandou mensagem, ela mandou uma outra mensagem pra Kerline. Então existiu uma tentativa de conversa ali, mas ela não deu moral para essas pessoas. E aí a gente vê que a Kerline e a Deolane não estão tão próximas assim como a gente imaginou que estaria, até porque se conhece aqui do fora e não rolou, certo? Bom, dito todo esse contexto aí, né, a gente tem a dinâmica de ontem, aonde o Paiol falou ali as suas pontuações de cada integrante, né? E aí foi aonde a Deolane debochou, falou, é isso mesmo, a galera tá assistindo. O Chay ficou totalmente preocupado já com a imagem dele, até porque a galera do Paiol já tem essa imagem dele, então falou, opa, se todo mundo tem essa imagem de mim, então lá fora também tem a imagem de mim dessa mesma maneira. Da mesma forma que o Thiago queria sair, porque falaram do Thiago também. E aí a gente tem o Bruno, né, gente? O Bruno passando vergonha, né, como a gente viu. Passou vergonha na segunda-feira, na pré-estreia. Passou vergonha ao vivo ontem, quando perguntado pela Adriana Galisteu. E aí depois que ele viu que o Paiol teve uma opinião. E aí ele refletiu e pensou, porra, agora o Paiol também tem uma opinião dessa sobre mim. Então quer dizer que o quê? Se eu cair, que até então ele já está na baia, né? Então assim, se eu cair na roça, pode ser que eu não volte. Então assim, o que eu quero é ficar, né, gente? Então, assim, já tá tendo umas mudanças de rota, recalculando, discursinhos diferentes no meio dessa treta. Bom, mas continuando aí o assunto de Deolane junto com o Chayane, gente, a gente tem essa discussão aonde ele aponta e acusa, falando que a Deolane, Pétala, Thomas e Débora já se conheciam aqui do lado de fora e que eles já estavam fazendo um grupo. E aí, com essa informação que eles já se conheciam, que eles já tinham se encontrado isso, inclusive a Deolane, na hora da treta, ela fala, isso aí é uma acusação muito grave, a gente assinou um contrato, isso não pode acontecer. E aí chamou a produção, ele já ficou todo arregado, e aí ele começou a criar teorias diferentes em cima disso. Ele disse que o quê? Ele falou que escutou, ele disse que saiu disse que foi um jornalista que falou, depois ele disse que foi um amigo, depois ele disse que foi contado. Então assim, ele criou várias narrativas diferentes em cima dessa informação. Em um certo momento também, ele falou que além disso, lá dentro do jogo, as pessoas estavam chamando estavam chamando pessoas que estavam fora para dentro do grupo deles. Por exemplo, já eram 4 pessoas de um grupo, né? Entre aspas. E aí, uma tal pessoa, que seria o Thomas, estava chamando as pessoas. Olha, a gente tá um grupo muito forte. Eu, Deolane, Débora, Pétala já estamos fechados. Você quer fazer parte do grupo? Quem você salvaria da baia? Quem você puxaria da baia? Então já estava tendo uma estratégia de jogo ali por trás, então ele já meio que misturou as histórias com o grupo de fora, com o grupo de dentro, trazer mais pessoas, sabe? Virou-se toda aquela bagunça ali, a Deolane já bateu de frente com ele e gerou-se toda aquela treta. E aí aonde que entra o quê, gente? A Débora teve ali um desconforto com a Deolane, as duas estão afastadas, certo? Até então. E aí, agora há pouco, ele estava conversando com a Débora e disse o seguinte, ele disse assim que ele nunca fez nada pra Deolane, que ele é uma das pessoas menos famosas lá dentro, que as pessoas não conhecem, que ele participou de um reality show que as pessoas não conhecem, porém ele saiu do reality show como boy lixo, como boy aquilo, que não sei o que era pra ficar longe dele. E quando ele entrou lá dentro, a Deolane julgou ele. Pois é, ele usou essas palavras. A Deolane julgou ele, falou que ele era isso, falou que ele era aquilo. E todas as vezes que ela tem oportunidade de atacar ele, ela faz. E que toda vez que ele está quieto, quem vai atacar ele é ela, e não ao contrário. Gente, aí eu pergunto pra vocês, comenta aí embaixo. É verdade isso, gente? Porque olha, às vezes eu estou assistindo de um mundo invertido. Às vezes eu tenho uma interpretação errada do que tá acontecendo. De repente eu tô vendo a versão dele, que talvez seja real, e eu tô vendo a versão da Deolane, e aí talvez eu estou tendo uma interpretação errada. Ou, na verdade, a gente está tendo a visão certa e ele que está criando uma teoria totalmente contrária do que está acontecendo, gente. Ou é ele que está no mundo invertido? Comenta aí embaixo, gente, porque não é possível. Será que a pessoa não se enxerga? Não, porque, assim, todo mundo tá contra ele, a maioria, pelo menos, né? O Vini foi apontado, a Pétala, assim, várias outras questões também. Inclusive, a própria Ellen falou pra ele depois da discussão, olha, eu acho que você tem que tomar cuidado com as palavras. Inclusive, foi o que a Deolane, no meio da discussão, falou assim, olha, se um cara fala que é capaz de tudo, esse cara aí não dá pra confiar. Ele disse que se o pai dele estivesse ali, até o pai dele ia pra fita. Então, assim, tem um cara que é capaz de fazer tudo e não sei o quê. E até o próprio Irã, que foi a dupla dele da baia, falou, pensou, olha, cara, eu acho que você precisa meio que, na hora da discussão ali, você falou que é capaz de tudo, daí o capaz de tudo teu não é a mesma coisa que você falou pra pessoa, a pessoa interpreta que é um capaz de tudo muito maior do que aquilo. Depende, se você tivesse falado que aqui dentro você ia ter mais gado que qualquer outra pessoa, talvez ia ser melhor entendimento. Então, assim, existe várias coisas turbulentas no meio disso que não dá pra entender, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá totalmente perdido no jogo, está querendo criar
um contraponto com a Deolane, até porque ela foi o nome mais, pô, a Deolane no programa, a Deolane isso, a Deolane aquilo, e ele tá querendo crescer pra cima dela, que foi o que a galera do Paiol disse, e aí quando ele vai contar a história pras pessoas, ah não, porque é ela que fez isso, ah, porque não é assim, é porque ela me julgou, porque não tinha nada a ver com ela, inclusive da Pétala, hoje ele já tava com o discurso que a Pétala era um doce de pessoa, que não tinha nada contra ela, e ontem já tava com outro discurso. A Débora, ele incluiu a Débora dentro do pacote aonde ela era grupo da galera antes de entrar no programa. Agora, com a Débora, ele disse que não falou isso. Então, assim, é uma coisa muito turbulenta em cima do Irã. A Irã não, o Irã é outra pessoa. Em cima do Chayenne. E Chayenne é mais bonito, né, gente? Bom, mas comenta aí embaixo o que vocês acham de toda essa treta de Deolane junto com o Chayenne, tá, gente? Bom, no outro momento da treta a gente tem a Débora, até porque a gente não sabe, porque a gente não viu, mas a gente tem a versão da Débora e temos a versão da Deolane, tá? A versão depois de toda essa treta, gente, é que o quê? A Débora falou para a Deolane que depois que eles falaram sobre esse grupo que nunca foram se encontrado, a Bárbara, pois é, a Bárbara Borges, que eles falam Babi, aí você vai se perder. A Bárbara falou pra ela assim, olha, é verdade que vocês já se encontraram lá fora? E aí a Débora chegou para a Deolane e falou, olha, você acredita que mesmo a gente falando que a gente não se encontrou lá fora, a Bárbara foi me questionando que a gente tinha se encontrado? E aí, na versão da Deolane, logo em seguida a Bárbara chegou para conversar com elas. Mas também tem a versão da Bárbara, que a Bárbara falou assim, que já existe uma situação com a Deolane, que as duas não estão meio que se bicando aí de querendo alimentar, né? Então, assim, já vou contar essa teoria pra vocês, tá, gente? É o seguinte, e aí a Bárbara chegou, e na hora que a Bárbara chegou, a Deolane já queria tirar limpo. Ela falou, olha, Bárbara, você falou isso para a Débora sobre a gente ter se encontrado? E aí a Bárbara falou, não, Débora, eu não falei isso pra você. Daí a Débora, ela se perde e fala, você não falou não? Sério que você não falou? Eu achei que você tinha me falado. Ah, então talvez eu interpretei mal. E aí a Deolane ficou com um bode da Débora, falando que a Débora tava criando uma mentira. E aí ficou puto, chamou a Débora de venenosa por trás, né? Porque na frente ela não falou, mas na frente ela chamou de mentirosa, tá, gente? Pelo menos na versão que a gente viu. E aí ela falou assim que a Débora é venenosa e perigosa, que tinha que se cuidar. E que ela não tá mais conseguindo ter essa aproximação de Débora. E ela disse assim que a Débora tá desse jeito desde o dia da coletiva, que foi na segunda-feira, quando o Léo Dias soltou aquele negócio do marido dela, que seria o Bruno, a respeito que só a Débora seria capaz de bater pau a pau com o Deolane lá dentro em questões de voto, né? Então, desde aí, a Débora está totalmente perdida, só que mesmo assim ela deu espaço para a Débora, assim como a Débora deu espaço para ela, elas tentaram ali e tal, mas aí a Débora tá perdida e, enfim, as duas estão meio que afastadas aí desde os últimos momentos. Mas ela falou assim que a Débora é perigosa e venenosa, tá, gente? Ou seja, já começou uma rachadura aí, né? Assim, de um outro lado, a gente também tem o Thiago, que falou assim que todo momento que a Débora pode dar uma alfinetada na Deolane. Pois é, gente, estando jogando uma coisinha na fogueira aí pra ver se cresce, né? Bom, a teoria da Bárbara, tá, gente? Que inclusive a Bárbara tava conversando com o Alex agora há pouco a respeito, né? A Bárbara queria saber se a Débora era meio assim, avoadinha, ou se ela se faz que é assim, ou sei lá, ou é jogo dela pra ela tentar ir mais longe no jogo. Perguntou pro Alex, porque o Alex falou que já conhecia a Débora, assim, de outros carnavais, né? O Alex não respondeu nada, preferiu ficar isentão, falou, ó, não sei te dizer, mas se tiver te incomodando, é melhor você chegar e falar, né? E aí eu achei engraçado que a Bárbara falou assim que perguntou pra ela. E aí ela perguntou pro Alex justamente porque o quê? Ela achou assim, será que a Débora fez isso pra colocar mais lenha na fogueira porque eu tenho uma situação com Deolane e ela quis colocar mais lenha pra gente ficar mais ainda nessa situação? Ou ela fez com maldade ou sem maldade? Porque às vezes eu perguntei pra ela e ela levou de uma forma e se criou-se toda essa situação. Mas aí fica um pouco estranho, até porque a Bárbara falou pra Deolane que não disse. E aí a Débora falou, você não disse? A Débora se perdeu e falou, ah, eu tinha entendido desse jeito. Então assim, ficou uma situação meio estranha. Falou ou não falou? Perguntou ou não perguntou? Por que a Débora fez isso? Ela fez pra criar uma coisa? Mas se a Débora fez, então é porque você falou. Então, assim, sabe, ficou uma coisa meio perdida. Ou seja, a Débora saiu por mal na conversa, criou-se uma rachadura com a Deolane, que não precisava de muito, porque a Deolane já queria isso, que deu pra perceber que a Deolane queria isso. E aí tá toda essa situação. E a Bárbara agora tá meio assim estranha com a própria Débora, tá, gente? E aí a gente tem a Ellen que tá ali totalmente perdida no jogo, vai de um lado, vai pro outro, né? Tá tentando caçar ali um pedacinho pra ver se consegue ir mais longe, né? A sardinha, que nem diz o
o Albert, né, Sardinha, querendo pegar um pouco da carne do tubarão, a Ellen tá por ali, né? Fala um negocinho na orelha da Deolane e fala um negocinho na cabeça da Bárbara. Bom, comenta aí, gente, o que vocês estão achando de tudo isso, tá? Bom, próximo tópico, pra gente aí meio que finalizar já o vídeo, né? Bom, lembra que a gente falou sobre os grupos, a discussão do Chayenne com a Deolane foi de grupo, hoje foi mais um pouco da repercussão de grupo, né? A Débora chamou o Thomas pra falar sobre grupo, falou que não faz parte de grupo, que ela se sentiu pressionada quando o Thomas falou a respeito que, ou você tá com a gente, ou você tá contra a gente. Ela quis dizer, assim, que ela não tá nessa pressão de grupo, porque ela já participou de outro reality show, porém ele não viu, porque ele tava fazendo a ilha, quando ela saiu, a ilha já tava acontecendo, então, assim, eles não se assistiram o reality um do outro. E ela disse, assim, que não se dá bem com o grupo, ela foi muito atacada pro grupo, e quando ele colocou aquela pressão nela, ela não sabia o que fazer. Uma outra situação também é quando ele quis falar assim, nós temos que fazer uma roça forte. E aí acabou pegando ela como exemplo, ela acabou não gostando disso também, e ela acabou explicar alguns pontos ali que não gostou da forma que ele vem agindo, né? Bom, e aí o que acontece, gente? Esclareceram mais algumas coisas no meio disso, né? E aí o Thomas conversou com a Débora, foi pro quarto, conversou com a Deolane, e foi nesse momento que a Deolane chamou a Débora de cobra, não, a Deolane falou que ela era venenosa e perigosa, né? E ela falou, eu acabei de conversar com a Débora, né? Falou negócio de grupo, falou que não tá em grupo nenhum. E aí a própria Deolane falou, não, quem falou que a gente tava no grupo foi eu e a Pétala ontem, mesmo que a gente tava no grupo nenhum, pra deixar claro pra todo mundo. E tá essa confusão aí sobre o grupo, né, gente? Bom, o que acontece? O Alex também falou a respeito desse grupo. A Bárbara também falou desse grupo, nessa mesma conversa que eu acabei de falar pra vocês. A Ellen falou de grupo. E a conversa que a Débora teve com o Chayenne a respeito aí de toda a situação também era a respeito de grupo, né? Porém, ela falou que não era o grupo lá fora, mas era o grupo aqui de dentro, que existe o grupo, mas enfim, aquela coisa toda. E aí a pergunta que não quer calar, né? A Deolane confrontou o Alex a respeito dele ter se sentido coagido, que o Thomas foi lá, pressionou ele, perguntando se ele queria estar no grupo, que ele tinha uma identificação com ele também, e que em quem salvaria da paia. E aí ele falou que se sentiu coagido, teve uma pressão. A Deolane falou, não, por que você está falando que é uma pressão? Porque uma pressão não é coagido. Coagido só existe uma palavra, da maneira que você se sente. Gerou-se ali uma situação meio estranha entre eles, né? E aí todo mundo ficou discutindo esse negócio do grupo. E aí o que acontece, gente? Acendeu um alerta de todo mundo a respeito do Thomas. Porque o Thomas se diz estrategista, porque ele chegou aqui com tudo isso de estratégia. O Thomas tá indo de boca a boca chamar todo mundo para um grupo no qual, no fim, o grupo é todo mundo. Olha só que coisa louca, gente. Assim, como que será que ele quer fazer um grupo chamando todo mundo para o grupo, mesmo ele não gostando das pessoas que estão no grupo? É meio confuso, né? E o pior, tá, gente? Quando gerou-se toda essa conversa de grupo, todo mundo que foi chamado para o grupo conversou e falou: me chamaram para o grupo. Te chamaram para o grupo? É a mesma pessoa que me chamou para o grupo? É a mesma pessoa que chamou para o grupo. E aí o que acontece, gente? Rolou-se toda essa confusão de grupo. E aí a Deolane, que é aquela pessoa que tá batendo no peito, tá dizendo não, porque se tiver meu nome, porque ele tá falando que tá no meu nome, que eu sou a comandante do grupo, que eu estou no grupo dele, eu quero deixar bem claro que eu não tô no grupo. Aconteceu várias coisas. Ela ficou meio assim com o Alex, ficou meio assim com outras pessoas também que estão falando de grupo, mas a pessoa que é o Thomas, que falou sobre o grupo, que chamou todo mundo para o grupo, ela não ficou. Tipo assim, ela passou a mão na cabeça dele de uma pessoa no qual estava chamando todo mundo para o grupo. Ela ficou brava com todo mundo, entre aspas. Brava assim, que eu digo assim, né? Ela ficou, as pessoas hoje em dia, elas falam que foram chamadas para o grupo, aí fala de um jeito que se sentiu assim, que se sentiu assado, e na hora que eu confronto elas, que foram chamadas para o grupo, elas falam, é que não foi bem assim, mas me chamou para o grupo. Ou seja, ela fica assim com raiva das pessoas de ter, tipo, né, na hora que foi pressionada ali, falar, não foi bem assim que foi chamada para o grupo. Amarelaram. Mas, na verdade, com quem que ela tinha que ficar brava era o Tom que estava chamando todo mundo para o grupo, gente. Não é uma confusão toda? Olha, cansativo. Bom, pra gente finalizar aí, lembra que a gente falou do Bruno Tálamo, a discussão aí do Alex, a gente viu aí na segunda-feira, né, na pré-estreia, vimos aí o contexto do que aconteceu. E aí, o Bruno Tálamo, gente, ele foi bastante criticado nas redes sociais, não só pela galera do Twitter, mas ele foi bastante criticado nas manchetes dos Ziggs de fofoca, tipo assim, também dos jornais, Fábio Oliveira, Em Off, Metrópolis. Ele tá sendo bastante criticado da forma que ele se apresentou para o Alex quando gerou-se toda aquela pauta, né, que a gente viu aí sobre, homem e mulher, quis defender, que não é sobre o homem, não é sobre o melhor, é sobre todos, enfim. Ele está sendo bastante criticado porque o quê? Ele é um jornalista, ele deveria saber sobre os termos neutros, né, usados hoje em dia, né, desmereceu a vivência do Alex,
falou que ele não deveria ter trazido essa pauta quando não se é pauta e sim um termo neutro, que muitas das pessoas estão se adotando sim para ser um termo inclusivo para todas, né? E aí ele está criticando por ser um jornalista e desmerecer a vivência do outro, e mesmo ele não, sei lá, não fosse desmerecer, mas ele não deveria ter sido contundente com o que ele falasse, né? E aí ele passou essa vergonha na segunda-feira, como a gente viu. Ontem no ao vivo ele passou essa vergonha de novo. No que era gravado ele passou essa vergonha de novo. E quando foi-se no paiol, ele acabou passando essa vergonha de novo. Mas aí só quando foi no paiol que caiu a ficha dele de que ele estava totalmente errado nas coisas. E aí, a partir daí, ele pediu desculpa. Foi uma desculpa sincera? Não, não foi. Até porque, gente, quando ele teve a primeira conversa que ele teve com o Alex, depois de tudo isso, depois daquela discussão que a gente viu ao vivo ontem, ele falou, eu não sou daqueles que morde a sopra. E aí, depois que passou a dinâmica do paiol, que ele teve uma conversa antes do paiol e teve uma conversa depois. Aí ele pediu desculpa e falou, realmente eu deveria ter feito assim, realmente eu deveria ter feito assado. É que, na verdade, ele viu que, né, cagou pra ele, né? E aí, a própria Deolane falou o seguinte pra ele, ele falou, olha, pra mim você caiu no meu conceito, né? Você acabou pedindo desculpa por uma coisa que você não acreditava, independente sobre o que era. Sobre o que era. Ela falou assim, não que eu estou concordando com o que você tenha dito ou discordando, ou se fosse qualquer outra coisa, mas você só pediu desculpa depois que você teve um feedback da galera do paiol. E aí você pensou, bom, se a galera do paiol acha isso, então o que o público está achando? Então assim, se você estava convicto com o que você estava falando, você não deveria ter pedido desculpa da forma que você fez. E aí outras pessoas também falaram isso pra ele, sabe? E o que ele fez, só fez com medo do julgamento do público. Porque até então, se ele não tivesse tido esse feedback, ele não voltou atrás. E todas as discussões que ele teve, ele não voltou atrás. Ele só fez isso porque, né, ele quis ali ter dado uma limpada na imagem dele, até porque ele pode parar aí na roça, né? Bom, outra coisa que me chamou bastante a atenção do Bruno Tálamo foi o seguinte, né? Lembra que tem as coisas que a gente sabe que os peões, eles estão com o celular, eles são confinados e vê? Teve um momento ontem, né, que ontem a gente tinha um paiol, a Bia falou lá sobre o Adriano ter mandado mensagem pra ela explicou por que ela não respondeu o Adriano. Ela disse assim que não respondeu o Adriano porque ela já estava confinada e ela só acabou arquivando a conversa dele ali no WhatsApp, né? E aí isso aí me acendeu um alerta. Uma coisa que eu já sabia, mas muitas das pessoas não sabiam, né? Eu sei que eles têm celular. E aí eu achei mais estranho que o seguinte, gente. O Bruno Tálamo, agora há pouco, conversando com a Deolane sobre a briga que eles tiveram, né? A Deolane e Chayane durante a madrugada, que ela tava contando. Não sei o porquê. Eles estavam conversando da Bia, né? Sobre o paiol, sobre justamente isso que eles falaram, sobre o Thiago também, né? E aí o Bruno Tálamo falou assim que a Gretchen estava conversando com ele pelo direct. E aí ele falou assim, daí acho que ele contou pra ela que estava confinado, e ela falou, que legal, você vai entrar e a minha neta já está confinada no paiol, eu acho que vocês vão ficar muito. E aí ele falou assim, ela não sabe que eu sou casado, e ela falou assim que eu e a sobrinha, primeiro ele falou neta e depois ele falou sobrinha, a sobrinha dela a gente ia ficar muito. Mas mal sabia ela que ela me deu um gelo na hora que foi dada a palavra pra ela ontem lá no paiol. Ou seja, mais uma prova que eles têm acesso à internet, eles conversam entre eles, direct, WhatsApp, né? Sabem tudo que acontece na mídia quando estão confinados, né? E aonde que eu quero chegar? Lembra que quando a Deolane falou assim que a Débora fez aquela cara de espanto quando ficou sabendo que o Bruno falou aquilo da Débora e a da Deolane? Pois é, gente, a Deolane, todo mundo falou, a Deolane sabia? A Deolane não sabia? A Deolane sabia sim, justamente porque o quê? Isso aí são motivos óbvios e claros que eles têm acesso à internet. A única coisa que me espanta mesmo é a Débora fazer uma cara de chocada, como se não soubesse, sendo que se todos eles tinham acesso à internet, ela também tinha, né, gente? E outra coisa também que foi o que a Moranguinho estava conversando agora mesmo, junto com a Bárbara, nessa conversa, junto com o Alex, a respeito aí que eles estavam falando da Débora, que ela falou assim que o jogo do Bruno é muito baixo, que ele está tentando se aliar às pessoas no quais ele acha forte. E aí foi aonde o Alex estava falando sobre essas situações que teve com o Bruno, né? E aí foi aonde que a Moranguinho falou que o Bruno mandou mensagem para ela, mas ela sabia que o Bruno era jornalista e acabou não dando muita moral para ele. Que o Bruno mandou mensagem para ela querendo que os dois fossem aliados e que ele já tinha se aliado com o Thomas. Só que ela disse que não deu moral para o Bruno justamente porque ela achou que era jornalista sondando ela para soltar matéria.
Então ela ficou na dela. Então, assim, ela disse que esse jogo do Bruno é ele tentar sempre estar se escalando em cima das pessoas. Não é à toa que ele está agora querendo grudar na Deolane. E ela usou essas palavras, tá, gente? E aí, no meio dessa conversa aí, até o próprio Vini fala, ele tá tentando grudar na Deolane, mas a Deolane deu uma nele, né? Falando a respeito do que ele fez com a Alexa, não sei o quê. E depois pediu desculpa. Então, assim, gente, tudo que acontece fora do programa, o que aconteceu até o momento deles entrar, tudo eles sabem, tá, gente? Eles têm um celular, eles têm acesso. E aí, esse negócio de, vamos ser aliado, não vamos ser aliado, é tudo batido, gente. Tudo que eles falam no direct, no WhatsApp. E não é segredo pra ninguém, né, gente? Se vocês lembrar, o ano passado já teve essa confusão com o Rico e com a Medrado, com a Érica, sei lá com quem mais aí, antes mesmo de começar a Fazenda do ano passado. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês da melhor maneira possível, né? Vamos ver como que vai ser o programa hoje. Vocês sabem, né? Como a gente sabe, o delayzinho do que aconteceu hoje, com o que vai passar na Record. Tem aquele delay, né? Inclusive foi o que o Chico Barney falou pro Carelli no dia da coletiva. Carelli, como você vai resolver isso? Ele não respondeu, né? Eu já falei isso no primeiro vídeo que a gente falou lá, depois da coletiva, né? Então, assim, vamos ver como que vai ser passado isso. O que também a gente não assistiu ainda, porque eu acredito que o que vai ser passado hoje é muito o que aconteceu na segunda-feira durante o dia, trazer muitas outras coisas também. Então, assim, até porque hoje vai ter prova, então o programa vai ser longo, tem que dividir com a edição. Então, assim, não sei, mas dependendo do que eles passarem, a gente vai contextualizando, como eu disse pra vocês no início do vídeo, tá? Bom, se tiver uma outra coisa que eu esqueci sobre a Deolane, sobre a Débora, sobre a conversa que a Débora teve com o Chay agora, sobre o Thomas, enfim, a gente pode trazer no outro vídeo pra gente ir contextualizando, até porque o vídeo fica muito grande, fica cansativo, aquela coisa toda, tá? Bom, mas não deixa de se inscrever no canal, deixa um like, comenta bastante para ajudar o engajamento do vídeo, porque olha, a gente tá com expectativa muito grande desse ano de A Fazenda. Vou tentar dar o meu máximo aqui, né? Essa primeira semana vai ser um pouco aí até a gente entrar aí no ritmo, né? Vai ser um pouco difícil pegar o nome de todo mundo. Ficar gaguejando, né? Que gaguejar, gente, é uma coisa que, olha, a gente se enrola tanto pra falar. É que a gente fala tão rápido que vai atropelando assim, que se eu não falar, eu esqueci. Aí eu me perco, vira aquele loop infinito e não sai nada, né, gente? O famoso looping. É isso, tá? Bom, vou ficando por aqui. Se acontecer mais alguma coisa, se tiver tempo, se eu tiver um tempinho aí, então vai sair um outro vídeo hoje mais à noite. Ou se não, a gente faz um vídeo, solta amanhã de manhã e aí a gente vai fazendo as coisas, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.